colocar esse tema tão importante que atinge tantas pessoas, Brasil afora, que nós temos ouvintes em todas as partes do Brasil e que estão interessados em saber como e quais são os impactos e as repercussões desse tema no nosso cotidiano. Mas antes, gostaria de apresentar aqui nossos dois convidados especialíssimos, a professora Renata Dutra, professora da Universidade Federal da Bahia, analista do TST, professora de Direito do Trabalho, que vai aqui nos dar o seu depoimento acerca da terceirização. Boa noite, professora Renata. Boa noite, João. Obrigada pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de fazer esse diálogo aqui com vocês. E além da professora Renata, que está aqui com a gente hoje, o professor Tércio Souza também vem com a gente aqui hoje. Ele que é procurador do município de Salvador. Ele que também é professor de Direito do Trabalho. Vai falar um pouco sobre o tema com a gente. Professor Tércio, boa noite. Mas antes, não esqueçam de avisar os nossos ouvintes que nos acompanhem pela live do Facebook, na página do Programa da Aula Extra. Todo mundo fazendo para conseguir não terceirizem o acompanhamento. Por favor. Para conseguir visualizar as belezuras dos nossos participantes. É verdade. Boa noite a todos, boa noite à bancada, João, Ive, professora Renata. É uma alegria da zorra estar aqui com vocês, viu? Demorou, né? Pois é, mas... Ele que já foi convidado 250 mil vezes. Olhe, todas as vezes que convidado virei, isso é um fato. Mas o programa é concorrido e eu estou sempre de olhos e ouvidos atentos ao programa, que eu acho que vocês prestam um grande serviço para nós. A gente não precisa discutir assunto sério de forma sisuda. A gente pode sim discutir assuntos sérios de forma mais tranquila e a gente faz isso aqui nessa mesa. Então, agradecer aí o convite e dar os parabéns a vocês pelo serviço que vocês prestam. Além, é claro, de Bianca ter autorizado que ele viesse aqui claro. hoje. Sim, claro. Bianca, minha amiga querida, um beijo, eu tô com saudade de você. A próxima que estará aqui será você. Devia ter vindo junto. Bia, você é uma pessoa queridíssima. E sempre que quiser, apareça. Você aqui tem cadeira cativa, tá bom, Bia? Um forte abraço. Pois bem, aos nossos ouvintes, acompanhem pela live e mandem também as mensagens de WhatsApp. Qual é o WhatsApp da Metrópole, Ive, para as dúvidas? Coloquei Ive numa situação delicada agora. Bom, eu vou começar. Terceirize essa atividade. Produção, por favor, terceirize essa informação para mim, por favor, me ajude. Eu queria começar fazendo uma pergunta já. Sim. Sobre o tema e sobre a própria terminologia, terceirização. Eu não sei se passa a impressão para todos, inclusive para o leigo, de que terceirizar é um ato de negligência, de total desserviço social. Então, para a gente começar a esclarecer o que é terceirização. O microfone está aberto para os dois. E aí podem falar. Tudo bem? Ladies first. Só uma interrupção aqui rápida. Parece que eu estou ouvindo uma voz do além. Tem alguém falando? Boa noite. Meu filho, o programa foi terceirizado. O que você está falando com a gente? Pois é, mas você terceiriza o negócio. Aí João Glicério me fala, vamos assistir a live. Não fala com a página. A página é programa Aula Extra, viu, ouvinte? Joga lá programa. Tá mal terceirizado. Viu? Um dos riscos da Fala terceirização que é pra mandar mensagem do WhatsApp. Quem não sabe a zorra do número do WhatsApp, pai? Como é que pode? Meu Deus, a gente tá tomando bronca do chefe ao vivo. Cuidado que isso é abuso. Assédio moral. Assédio moral. Se você quiser terceirizar, tá nisso aí. Meus amigos, o WhatsApp da Rádio Metrópole é 981553258. E eu já estou chegando para botar ordem nesse mangue aí. Uau. Tá vendo aí? Professora Renata, por favor, me explique se a gente tem que sujeitar a esse tipo de terceirização. Isso é ou não é assédio moral, professora Renata?
Eu vou pegar o gancho dessa descontração aqui para voltar para sua pergunta. E eu acho que esse é um dos riscos da terceirização, falando certeza, a sério, né? com A certeza. qualidade de serviço e alguns equívocos, às vezes, na execução da operação podem decorrer disso. Mas, brincadeiras à parte, Foi tudo planejado, viu, pessoal? a gente ensaiou Tá no bastante. script, tá no script, tá no Toda script. dando script. A ideia de terceirização, ela vai dialogar um pouco com isso, né? Essa ideia que você trouxe, Ivo, de falar de um trabalhador que ele é colocado para fora do processo produtivo. Ele é colocado para fora, na verdade, da estrutura organizacional da empresa, embora o trabalho dele seja essencial ao resultado, né, à produção, mas ele é colocado para fora em termos de integração ao coletivo de trabalho, em termos de participar da organização empresarial, em termos de ter responsabilidade, né, de ter uma organização empresarial que se responsabilize pelas condições de trabalho dele. Então, acho que quando você coloca a terceirização vendo nesse sentido, né, como negligência, isso acaba por acontecer, porque esse é um trabalhador que, embora o trabalho dele continue sendo necessário, né, e o trabalho dele continue produzindo resultados para uma determinada organização empresarial, ela externaliza responsabilidades, ela externaliza aquilo que ela poderia oferecer em contrapartida a esse trabalhador, em grande medida. Engraçado que aqueles que defendem a terceirização usam justamente o fato da necessidade de um serviço especializado como um dos benefícios da terceirização, da possibilidade de você contratar profissional especialista na área, como nós, eu e João do Céu. Bem, eu diria que o sistema jurídico ele é capaz de albergar, é capaz de assegurar uma série de modelos neste rosário contratual, que é a execução da atividade produtiva, da atividade empresarial, da atividade do empreendedorismo. E dentro desse rosário, embora eu ache que o nosso contrato de trabalho seja o melhor, e nós da área trabalhista acabamos por concluir sempre que o nosso contrato é o melhor, e por isso essa força gravitacional muito forte, no sentido de enquadrar as nossas relações a esse contrato. Mas eu acredito que existem sim modelos jurídicos em que é possível a execução de uma atividade de forma terceirizada, mesmo que não obstante esse fato, isso não enseja uma lesão. Eu tive a curiosidade de assistir as diversas sessões do Supremo em que se discutiu a questão da terceirização, lá na DPF 324, e uma das falas dos nossos ministros foi justamente no sentido de que a terceirização ela não é causa de precarização. E nesse ponto eu concordo. Me parece que há a necessidade de identificarmos que, não obstante, em muitos modelos jurídicos, a gente esteja travestindo esses modelos jurídicos, ou melhor, uma relação verdadeira de trabalho em modelos jurídicos diferentes, como aconteceu com as cooperativas, como acontece com as PJs, denominadas PJs, ou com o trabalho autônomo. Mas existem modelos em que isso acontece efetivamente, em que existem cooperativas que são verdadeiras, existem trabalhos executados a nível de pessoa jurídica que são executados de forma regular. Ou seja, eu acho que nesse rosário é possível sim distinguir atividades que sejam passíveis de uma terceirização, embora existam outras atividades que não sejam tão passíveis assim. Eu gosto quando eu falo de terceirização, eu gosto sempre de me lembrar, o pessoal geek aí que está curtindo a gente, qual era a atividade de Peter Parker, o Homem-Aranha, né? Ai, meu Deus do céu. Qual era a atividade de Peter Parker, o Homem-Aranha? Você sabe? Repórter.
Repórter Ele não é- era É, Ele era correspondente. freelancer de um Jornal. O Diário. jornal, o Clarim Diário. Ele tirava fotografias do Clarim Diário e as vendia ao Clarim Diário. Em se considerando ser impossível a terceirização de qualquer atividade relacionada com a divulgação de notícias, porque qual é a atividade fim de um jornal? Divulgação de notícias. Divulgação essa que se dá, inclusive, por meio das reportagens fotográficas. Existe o repórter fotográfico. Então, e se entendermos que jamais, em tempo algum, seria possível que uma empresa de comunicação pudesse adquirir os informes fotográficos, né, as fotografias, Peter Parker, o nosso Homem-Aranha, inevitavelmente seria considerado empregado do Clarim Diário, quando efetivamente, na prática, nem ele desejava ser empregado, nem o periódico desejava empregá-lo. Então perceba, é preciso, eu acho, que se identifique que existem circunstâncias e circunstâncias. Eu não posso achar normal, e aí, nesse ponto, eu penso que todos nós devemos ficar atentos, que haja, através de um contrato de terceirização, a precarização de relações contratuais. Mas eu acho que nós não podemos confundir a causa com a consequência. Eu acho que a precarização pode ser uma consequência, mas não é a causa deste problema. A terceirização pode ser a consequência, mas não é a causa deste problema. Percebeu? Uhum. Então, eu diria que há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. E chegando... Quem? O terceirizador. Ele veio mesmo? Eu sou brincadeira, Evelina. Não, velho. Bastante atrasado, né? Fora do horário. Gente, peraí, ó. É bom te Vocês falar me botaram pra ir esse pra outra RH. cidade. Eu chego quase 11 horas Esse da noite. RH aí tem que descontar. Passar no Ainda me RH obrigaram descontar essas a horas, vir pra velho. cá pra poder... Não deu tempo nem de pentear o Para cabelo. corrigir os rumos deste Penteia o cabelo aí, programa. bicho. Na verdade é o seguinte, Agora. já tem tanto tempo que a gente tenta trazer Técio aqui que eu não podia Ó, não vir eu no vou dia dizer que ele uma coisa. apareceu. Tessa trouxe você, trouxe Ana Paula e trouxe João Glicério pro programa. Rapaz, realmente. Mas o cara tem moral. Rapaz, eu acho que não. Que Cara, poder, Que viu? moral, acho que não, velho. viu? O cara tem moral. Mas, aproveitando a moral que ele tem, eu queria aqui só fazer uma pontuação na colocação de Técio. A quem eu respeito muito, eu acho que é um dos grandes conhecedores de direito do trabalho. É um cara que tem uma visão extraordinária. E eu queria só fazer uma pontuação. Eu acho que a questão da cooperativa e da PJ, né? Achei que se difere um pouco da terceirização. Pelo menos da minha visão, ainda limitada de empresarialista, se diferencia Você um escutou, pouco da Rafael? terceirização. Escutei. Por quê? Na PJ e na cooperativa, especificamente na cooperativa, o objetivo da cooperativa é melhorar a qualidade de vida dos cooperativados, aprimorar os seus ganhos e elastecer a possibilidade de remuneração dentro da escala produtiva e econômica. Então, as cooperativas sérias, na verdade, favorecem os cooperativados. A função dela é promover uma melhoria da qualidade de vida do cooperativado. Na PJ, e aí enfrentamos hoje um fenômeno da pejotização de algumas atividades, mas são atividades de profissionais que têm uma remuneração mais atraente, mais atraente para o mercado. A gente vê pejotização de médicos, de professores, a gente vê de profissionais mais bem remunerados no mercado. Então, os efeitos da pejotização, como, por exemplo, a ausência dos benefícios previdenciários, a ausência do seguro-desemprego, a ausência de FGTS, eles não são tão sentidos assim, apesar o profissional, no momento que necessitar, vai sentir, mas globalmente são tão sentidos porque a remuneração é uma remuneração maior, tá? Então, é uma remuneração maior. Mas a terceirização, ela atinge diretamente
em larga escala, aquele profissional que tem uma remuneração bem menor. Atinge diretamente... Depende. Não, é isso. Ela pode atingir... Depende. Ela pode atingir diretamente aquele profissional que tem uma remuneração bem menor. Depende. E aí, os efeitos dela... do ponto de vista econômico, eu penso que haveria até, para o empresário, um aspecto ruim na terceirização. Posso estar equivocado, tá? Mas é um aspecto ruim da terceirização. Qual é? A gente vai ter, em regra, um profissional que não vai estar diretamente preocupado ou alinhado com os interesses de preservação da marca. A gente vai ter ali um profissional que vai estar tentando cumprir uma meta momentânea por uma remuneração específica. Isso atinge toda a cadeia produtiva. Por quê? A gente passa a diminuir as atividades empresariais que disputam por valor e aumentar aquelas que disputam por preço. No cenário econômico e empresarial atual, existem os dois tipos de atividade. As que disputam valor e as que disputam preço. Mas a gente acaba ampliando as que vão disputar preço e não disputar valor. Quando eu falo disputar valor, eu coloco todos os aspectos, né? Da preocupação, desde preocupações ambientais, preocupações socioeconômicas. E eu queria que você... Deixa eu só manifestar uma concordância aqui com o Técio. Para ficar contra você, porque também é uma questão de costume, prazer pessoal. De tradição. Tradição. Eu acho que tem um formalismo um pouco exacerbado aí, né? De que, como você falou, a parte do funcionário que vai ter menos preocupação com alguma coisa por conta do nível, do tipo de relação que ele trava com o empregador. Se formalmente é uma carteira assinada ou se ele é Só um parêntese. Roberto Davi está perguntando se eu empichei Petra. Se você o quê? Empichou. Me empichou, não. É golpe. você que gosta, Beto, é golpe. Eu acho que você transfere essa coisa para a relação, para a formalidade da relação e não para a materialidade da relação. Você me permite? Claro. Eu ia falar isso, você não precisa pedir permissão, não isso não, vai Você sabe, Então as me mulheres conta. têm essa questão, né, com a fala. Mas, enfim, eu acho que não tem a ver com a formalidade da relação, tem a ver com a materialidade da relação, né? E aí, dialogando também um pouquinho com o Técio, essa discussão sobre se a precarização é um resultado ou é uma coincidência, né, com a terceirização. E aí é muito difícil a gente falar de coincidência quando a gente tem farta pesquisa sociológica mapeando a realidade do trabalhador terceirizado, né? Então a gente tem farta pesquisa sociológica falando, e aí eu estou falando de materialidade das relações de trabalho, de jornadas de trabalho mais extensas, de salários até 30% menores. A gente está falando de maior incidência de doenças do trabalho entre trabalhadores terceirizados, de mais acidentes de trabalho entre os trabalhadores terceirizados. A gente está falando, inclusive, de mais ocorrências de relações de trabalho análogas às de escravo entre os trabalhadores terceirizados. A gente está falando de mais ocorrências de assédio moral, a gente está falando de categorias sindicais mais frágeis. É muito complicado, em ciências sociais, a gente falar de coincidência com dados fartos dessa ordem, né? Então, não é uma formalidade da relação de trabalho, é um aspecto formal que gera consequências materiais muito acho que concretas. o foco da discussão tem que estar na materialidade, não na formalidade. É dessa materialidade que eu falo, porque um pouco da fala de Técio foi no sentido de que a terceirização não seria um agente de precarização e que, aliás, foi o posicionamento da corrente vencedora, né, dos ministros do Supremo, que não negaram os dados, né? Aliás, a corrente vencida trouxe os dados, mas a corrente vencedora, como não podia negar os dados, entendeu que aquilo ali era uma coincidência ou então algo que deveria ser combatido como uma externalidade e não como uma contingência. Até pelo volume do dado, eu acho muito complicado a gente falar de ops, aconteceu, né? Na verdade, está falando de uma situação que decorre desse processo e eu veria até uma intencionalidade nesse processo. E também sobre essa questão do exemplo, né? Fico feliz se o exemplo tenha partido de uma situação fictícia, né? Porque dificilmente a gente encontraria um trabalhador terceirizado no plano concreto para dizer que ele prefere ser terceirizado. Mas Olha, eu conheço alguns. A gente está falando da figura do PJ, que inclusive, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas o setor jornalístico tem sido um fator de precarização do trabalho, né? De uma forma geral, a contratação PJizada. Então, não sei se seria o caso da gente apresentar como uma alternativa não precária. Mas, e também queria falar um pouco do que falou, a pergunta,
que ela iniciou esse debate falando um pouco da especialização. E eu acho que é sempre importante a gente resgatar esse histórico da terceirização, porque eu acho que essa decisão do Supremo, ela desmascara um certo processo argumentativo em torno da terceirização, né? Quando a gente começa a falar de terceirização no Brasil na década de 90, o grande argumento do empresariado é esse, né? Vamos terceirizar as atividades meio para a gente poder se concentrar na nossa atividade fim, a gente tem que se concentrar no core business das empresas. E aí a gente chega em 2017 e fala, opa, vamos terceirizar também a atividade fim, e eu parei de entender em que a gente quer se concentrar agora, né? Eu acho que essa questão da atividade meio, atividade fim, foi um grande engodo que o pessoal usou no passado para poder, digamos, tentar fazer uma coisa mais gradual, né? Não, olha, vamos autorizar aqui só a terceirização da atividade meio, atividade fim, não. E aí depois veio uma legislação um pouco, né, digamos, que escancarou a coisa, né? Efetivamente, o que eu acho que existem diversos conceitos que nós, da área jurídica, não nos apropriamos. A lógica da terceirização, efetivamente, é a lógica de ganho em cima de produtividade, certo? Eu não nego e não poderia negar que há o risco, e que efetivamente ocorre, em contratos terceirizados, de que essa terceirização acaba por influir, acaba por impor, incidir uma condição mais gravosa, digamos assim, aos trabalhadores. E por isso mesmo, visando equacionar esse risco, é que a legislação vem e, de algum modo, tenta manter a compreensão que já estava consolidada através da súmula 331 do TST, no sentido de impor a responsabilidade ao tomador do serviço naquelas hipóteses em que a prestação do serviço se dá por meio de terceirização e, não havendo por parte do prestador do serviço, ou seja, da empresa que terceiriza, capacidade econômica para responder pelos eventuais prejuízos, esses serão impostos ao tomador do serviço. Então, há uma tentativa de se preservar esse cabedal mínimo de proteção. Mas percebam o seguinte, efetivamente, eu acho que na origem há um problema muito sério no tocante ao delineamento das relações de trabalho, porque, contrariamente às inúmeras possibilidades sistêmicas, nós insistimos em concluir que só existem dois modelos jurídicos possíveis: o modelo do empregado e o modelo do não empregado. Como se um fosse branco e o outro fosse preto, um fosse água e um fosse óleo. E que, justamente por essa distinção tão antagônica, é como se sempre, de um lado, nós tivéssemos uma atividade que tem toda a proteção e, de outro lado, nós tivéssemos uma atividade sem qualquer proteção. Efetivamente, existem e temos a necessidade de construir um modelo jurídico em que exista uma gradação na proteção. Inclusive por quê? Porque é um fato, existem atividades econômicas que não precisam ou que não desejam ser ao que nós identificamos como o melhor contrato, que seria o contrato de trabalho. Existem atividades econômicas que não desejam, por uma razão muito simples. Do ponto de vista econômico, uma conta a ser feita, o trabalhador assalariado paga de imposto de renda 27,5%, mais a contribuição previdenciária, mais uma série de encargos que incidem sobre o seu salário. Aquele que executa uma atividade empresarial, aquele que executa uma atividade produtiva de modo ou cooperado ou por meio de PJ, tem uma tributação muito inferior àquela prestada, àquela executada por um trabalhador assalariado. Por quê? Porque temos modelos jurídicos distintos. Qual a consequência econômica disto? Não faz sentido você tratar um jogador de futebol que ganha R$1 milhão por mês igual a Dona Maria, que ganha um salário mínimo. Sim.
Então a lógica, Mas os trabalhadores terceirizados estão na faixa entre 1 e 5 salários mínimos. Não no máximo. é verdade. O que acontece é o seguinte: existem trabalhadores terceirizados em todas as faixas salariais. Se você for na área da engenharia, na área da engenharia você tem lá a construção de um prédio. Existe a possibilidade de se terceirizar a fundação, a levantar os pilares, quem vai construir a parede, quem vai pintar a obra, quem vai passar o fio. Cada uma dessas atividades envolve uma tecnologia, envolve um custo, envolve um resultado. O que eu estou dizendo é que, não obstante, do ponto de vista conceitual, não se possa impor o risco do negócio a seu José, que é o operário da construção civil, que faz a atividade como servente de obra, que é o operário não qualificado, ele ser tratado da mesma forma que seu Pedro, que é engenheiro, pós-doutor em fundação de prédio. O que me parece é que nós estamos, de algum modo, confundindo, e foi isso que, a meu juízo, o Supremo quis trazer, é o seguinte fato: não é a definição do que seria atividade fim ou do que seria atividade meio que vai definir o nível de proteção das pessoas. Mesmo porque hoje é muito difícil você conseguir conceituar em diversas atividades o que seria atividade fim e o que seria atividade meio. Por quê? Porque imaginemos numa atividade uma atividade de produção de bebida. A produção de bebida ela é uma atividade produtiva que envolve diversas etapas, desde a comercialização de bebidas, desde engarrafamento, aquisição de garrafa, embalagem, ou seja, há uma sequência produtiva imensa, extraordinariamente grande. Se entendermos que toda e qualquer atividade relacionada com esse encadeamento produtivo essencialmente, necessariamente, imporá um vínculo direto com aquela empresa, o que nós estamos dizendo é: a empresa que é uma empresa de refrigerantes, ela deve ser proprietária dos caminhões, ela deve lavar as garrafas, ela deve selar as garrafas, ela deve vender diretamente, através de seus empregados, as garrafas. Ou seja, todo o encadeamento produtivo necessariamente tem que ser relacionado tem que ser executado por meio de empregados dessa empresa. Uma certa feita, uma colega, nós estávamos conversando sobre exatamente essa questão da distinção de atividade fim e atividade meio. E aí surgiu um exemplo de uma empresa rural, agrícola, que fazia a venda de abóboras. E aí a discussão era: essa empresa contratou um sujeito para transportar as abóboras da sede da empresa, que é na zona rural do município do interior, para levar a Ceasa, certo? Contratou, esse sujeito tinha atividade, fazia a entrega para outras empresas, mas fazia essas entregas semanalmente. Todos os dias da semana, em um dia específico da semana, esse sujeito ia lá e pegava as abóboras e levava para a Ceasa. Essa hipótese é de configuração necessária e automática do vínculo de emprego? Eu acho que essa é a pergunta que nós precisamos responder. Porque, perceba, se nós entendermos que, pelo fato de a empresa agrícola estar executando uma atividade cujo um dos elos da cadeia é justamente a entrega do bem que ela está vendendo, se isso essencialmente é sua atividade fim, necessariamente esse sujeito será empregado da empresa. Percebeu? Aí eu concordo quando você diz que essa atividade de entrega não está relacionada com a produção de abóboras. Mas perceba, hoje há uma dificuldade muito grande
do ponto de vista conceitual e da pluralidade da atividade econômica, de se compreender se essa atividade é atividade fim ou não. Não, eu não Não, tenho mas dificuldade de perceba. compreender Não, mas isso. é isso. O judiciário trabalhista tem. Eu queria dizer Acredite, assim, que a gente está pegando uns mas nós exemplos temos. um pouco... Mas é isso. Não, nós temos essa dificuldade. Não, calma, essa calma. dificuldade é Veja, verdadeira. Uma coisa é o empresário que tem uma atividade e decide ampliar o espectro da sua atividade para englobar um outro aspecto da cadeia, porque eliminando o intermediário, ele naturalmente agrega um pouco de lucro na sua atividade. E aí, Ou essencialmente o ganho de produtividade, que perceba, não faz sentido eu, dono de uma fazenda, ser obrigado a contratar uma pessoa como meu empregado e ter um caminhão sob as minhas expensas para fazer a entrega em um dia da semana. Do ponto de Mas vista olha só, econômico, por que não a gente justifica. pensa esse exemplo, que é um exemplo de uma situação bem particular, não vou nem entrar nesse debate, e não pega os grandes exemplos, né? Por que a gente entra numa planta da Petrobras e encontra menos petroleiro do que trabalhador terceirizado trabalhando ombro a ombro na operação de produção de Porque petróleo? nesses casos... Por que você entra num call center e você encontra os operadores de telemarketing ganhando um salário mínimo realizando operação bancária pelo telefone? Eu estou Por quê? falando de atividade fim Sim, de banco, que é mas transação perceba. bancária. Eu estou falando de atividade fim de produção de petróleo. Mas perceba, é por isso que eu estou dizendo, e aí quando me perguntaram se eu era a favor ou contra a terceirização, eu disse nem a favor nem contra. Depende. O fato que, a meu juízo, o erro que o Supremo tentou corrigir por meio do julgamento da DPF foi tão somente em relação à configuração automática do vínculo. Inclusive, no particular, não há qualquer vedação de, no caso específico, identificada que aquela atividade, sendo executada sob aquelas condições, ensejará a configuração daquela subordinação lá prevista na nossa CLT, nós teremos a configuração do vínculo de emprego. Então perceba, o que eu acho que um grande erro que nós da área trabalhista, e perceba, eu acho que a terceirização não pode e não deve ser utilizada no afã de precarizar direitos. O que eu estou dizendo é que nós não podemos, e o judiciário, nós que vivenciamos e construímos o judiciário, seja o judiciário trabalhista, seja o Supremo Tribunal Federal, enfim, nós, enquanto sociedade, nós não podemos idealizar condições que não se perfectibilizam do ponto de vista prático, do ponto de vista econômico, e achar que é normal alguém que não tem nenhuma condição do ponto de vista econômico, do ponto de vista fático, do ponto de vista volitivo, de ser empregado, de automaticamente o ser, ou de ser assim considerado, por força da exceção. Porque perceba, a verdade é que a terceirização, a configuração automática do vínculo, em diversas hipóteses em que a terceirização é legítima, ela gera um desarranjo empresarial. Mas o que você está chamando de configuração automática do vínculo é princípio da primazia da realidade? Não. O que eu estou chamando de reconhecimento automático do vínculo é sob a perspectiva de que a minha atividade, ou de que a atividade X é atividade fim, automaticamente teremos configurado o vínculo de emprego. Que a prática é que assim, em diversos momentos, foi configurado, foi considerado. O que eu acho que nós devemos nos preocupar, no particular, é que existem atividades terceirizáveis, mesmo que nós as consideremos na perspectiva de que é atividade fim, não é atividade fim, é atividade meio, ou seja, a leitura que eu fiz a partir da sessão que o Supremo divulgou, já que o acórdão do julgamento não foi ainda disponibilizado, mas a meu juízo, o que o Supremo quis dizer no julgamento foi: olha, não é a configuração econômica, o arranjo empresarial que definirá se a atividade, aquela relação do ponto de vista material, do ponto de vista verdadeiro, do ponto de vista cotidiano, se ali houver subordinação, não é o fato da atividade empresarial ser fim ou meio que vai configurar.
é exatamente no dia a dia, na prática, se identificar que há os requisitos configuradores da relação de emprego, entendeu? Então, assim, o que, a meu juízo, e aí o julgamento do Supremo traz, neste momento em que nós estamos, traz aí uma série de aspectos políticos, sociológicos, enfim, que nos remetem a uma série de dificuldades que nós estamos convivendo. Os aspectos citados pelo Supremo, efetivamente, nós estamos até querendo terceirizar a responsabilidade do Supremo, digamos assim. Durante esse julgamento, algumas pessoas disseram, inclusive, isso é culpa do atual governo, né? A responsabilidade pelo julgamento é do atual governo. E na verdade, assim, a leitura que eu tento fazer, no particular, é exatamente a de que não há relação automática de emprego. Se essa relação existe, ela é no dia a dia. Eu acho que pelo menos nesse ponto, eu penso convergirmos, ou não. Não, gente, não deixa eu só convergimos. mandar um abraço pra galera aqui no Também Facebook. divergimos. A gente tá aqui com o Thaís Dória, tá mandando um abraço pra Técio. Thaís Dória Nossa, mesmo. grande Grande beijo. Thaís Dória que falou, Petracioli, essa mesma? Porque ela é bem humorada, diferentemente de você. Inclusive, Fabiane Leitão perguntou, cadê Chuba? Gente, vamos mandar fazer, Isa Silva, trazer chuva holográfico aqui. Ana Rosa, a gente pode trazer um cartaz, tipo aquelas fotos, né, impressas. Isa Silva, Nanda Garrido e Leonardo Cardoso perguntou aqui, por favor, alguém pode dizer o nome desse homem que está falando? A gente está aqui, os convidados de hoje são Técio Souza e Renata Dutra, professora de Direito do Trabalho, viu, meu amigo? Eu queria passar a palavra à professora, e aí já com uma consideração, porque quando fala da questão material da relação, a minha preocupação é justamente com o que vai acontecer na prática. Porque terceirizar ou não terceirizar, tá terceirizando, não tá terceirizando, a estatística é essa ou aquela vem cá, o cara trabalha de petroleiro. E do lado dele tem um terceirizado trabalhando, fazendo a exata mesma coisa. A preocupação tem que ser, os direitos trabalhistas dos dois serão devidamente respeitados. Esse petroleiro, ou esse terceirizado, vai ter a oportunidade de dar no seu trabalho, questionar uma equiparação, vai ter a oportunidade de questionar. Então, professor, eu queria saber se o direito do terceirizado, ele permanece assim como o do primarizado, e em que bases isso poderia deixar de existir ou não, né? Porque acho que independente da relação terceirizada ou não, os direitos devem ser respeitados. Então, quando a gente fala na estatística de que o trabalho terceirizado é muito mais precarizado, bacana, é precarizado, mas é precarizado por uma responsabilidade da empresa, que tem ali uma maximização do lucro, como o João falou, a pessoa que está ali não é valor, é preço, bacana e tal, e por isso deixa de respeitar determinados direitos. Mas porque não é porque ela deixa de respeitar que os direitos deixam de existir e extirpa do trabalhador a possibilidade de procurar o judiciário. Então, eu queria que a senhora comentasse, comentasse pra gente aqui exatamente isso, sobre que perspectiva o trabalhador que vai ser terceirizado, inclusive esse exemplo do petroleiro que você deu é muito bom, fica em relação ao questionamento dos seus direitos junto ao seu trabalho. Só antes, e o WhatsApp da Metrópole, qual é? Para os ouvintes que querem mandar perguntas. 98155-3258. Perceba que eu não tô olhando para lugar nenhum, eu sei de cabeça. Tem um ponto no ouvido. 8155-3258. A produção mandou pelo WhatsApp dele. 3258. E aí, professora? Ótimo. Deixa eu só registrar minha divergência com o Técio antes de responder sua pergunta, porque eu acho que a configuração do vínculo de emprego na legislação brasileira, inclusive pós-reforma trabalhista, é automática sim. Preenchidos os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, é automático esse reconhecimento. A terceirização é um processo que foi minando esse reconhecimento paulatinamente. Então, primeiro você tirou o grupo das relações de atividade de meio desse reconhecimento automático e agora você está tirando também a atividade fim desse reconhecimento automático. Então, eu acho que a pergunta é uma inversão de raciocínio, na verdade, por isso que eu discordo. A regra é a relação bilateral de emprego, é isso que está colocado na nossa legislação. Exceção é você prestar trabalho para uma pessoa e ter vínculo com outra.
Isso é que é exceção. Então, não é que o Supremo deixou de tornar automática essa relação. Na verdade, o Supremo está abrindo uma exceção naquilo que a legislação impõe para ser automático, que é, se eu trabalho para você, quem me emprega é você. Meu empregador é você, não é João Glicério. Né? Então, eu não posso trabalhar para você e meu empregador ser João Glicério. Essa triangulação, essa burla. E aí, por que eu vou dizer que isso é importante? O caso do petroleiro é excelente, para a gente dar o exemplo. Isso foi muito falado pelos ministros do Supremo também no julgamento. Olha, o terceirizado é o empregado. O terceirizado não é outra categoria de trabalhador, ele é um trabalhador empregado. Então, ele tem assegurado todos os direitos que um trabalhador empregado tem. E aí tem um conceito muito interessante, que é um conceito que Gabriela Delgado trata, inclusive foi minha orientadora de doutorado, e que é o conceito de rarefação dos direitos trabalhistas pelo processo de terceirização. O que significa dizer? Do ponto de vista formal, eu asseguro para o trabalhador terceirizado todo o leque de direitos que eu asseguro ao empregado contratado diretamente. Mas essa relação, nos moldes em que ela é concretizada, ela torna rarefeitos esses direitos. Ela diminui a importância financeira desses direitos e ela diminui a execuibilidade desses direitos de forma, isso sim, automático. E aí, o que é o caso? Você deu o exemplo do trabalhador terceirizado da Petrobras. A Petrobras tem o petroleiro, que a gente sabe, faz concurso, ganha aquele salário bacana, emprego protegido, etc. E você tem o trabalhador terceirizado, que vai ter a carteira assinada, que tem férias, que tem 13º. Sob quanto todos esses direitos são calculados? Quanto é o salário de um trabalhador que trabalha de forma terceirizada prestando serviço para a Petrobras? Qual é o desnível entre o salário dele e o salário do petroleiro? Nossa, é altíssimo. Por consequência, todos os direitos trabalhistas que são calculados em função do salário ficam também rarefeitos. E digo mais, eu não estou falando só de dinheiro, não estou falando só de importância econômica, embora numa relação de emprego isso seja curial. Eu estou falando também de proteção no trabalho, eu estou falando de saúde e segurança. Eu estou dizendo que o trabalhador terceirizado ele não usa o mesmo refeitório, ele não usa o mesmo transporte, ele não tem acesso ao mesmo treinamento, ele não tem acesso ao mesmo equipamento de proteção individual do trabalhador. Tudo isso pode ser questionado na justiça? Não, porque o que acontece? Ótima pergunta também. A discussão sobre a responsabilidade subsidiária não resolve o problema da terceirização de atividade fim. Por quê? Porque você vai discutir na justiça se a empresa tomadora de serviços tem responsabilidade pelas obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho terceirizado. Então, o que você pode ganhar enquanto trabalhador terceirizado, quando a terceirização foi considerada lícita, que é o caso de toda a terceirização agora, atividade meio ou fim, é que a conta que a terceirizada te devia seja paga pela Petrobras. E essa conta é substancialmente diferente da conta que a Petrobras paga a um petroleiro, entendeu? Então, mesmo que você tenha a responsabilidade assegurada, ela é por um valor significativamente inferior. E aí perceba que processo perverso que a gente fala, né? Então, a gente, quando inverte o caráter automático, né, da configuração do vínculo de emprego, eu estou dizendo que agora, se você é terceirizado de uma atividade fim, você vai lá na porta do judiciário provar que tinha subordinação jurídica direta para você ter sua relação de emprego reconhecida. Sendo que agora a gente tem um obstáculo de acesso à justiça na própria imposto pela reforma trabalhista, que o trabalhador tem o ônus de pagar honorários sucumbenciais e custas se ele perde. E é uma prova difícil, porque você pode estar falando de subordinação estrutural, você pode estar falando de subordinação reticular, não é uma prova fácil de ser feita. Então, essa virada de chave aí do automático, você está colocando nas costas do trabalhador terceirizado o ônus de provar que ele é subordinado diretamente à empresa e que ele tem direito de ter os mesmos direitos trabalhistas de um petroleiro. Porque agora ele só vai ter direito de que alguém pague a conta. Que, aliás, já é muito importante, né? Porque as empresas terceirizadas são empresas sem lastro econômico, que vivem quebrando na falência e deixando os trabalhadores a ver navios. Mas ainda quando se assegura a subsidiária, é a subsidiária pelo valor de um contrato terceirizado, que é um contrato extremamente mais pobre do que um contrato de trabalho. Então, eu queria registrar a presença aqui de meu amigo Onésimo. Isso, eu ia tá fazer aqui no no isso estúdio, agora. veio acompanhar aqui os programas de dentro do trabalho, ele faz questão de aparecer por aqui, é um grande advogado militante lá. Tudo bom, amigo? Doutor Onésimo, e mandou pergunta também. Ele não vai aparecer no estúdio aqui na live porque ele não é muito bem apessoado. Então a gente prefere que ele não apareça em vídeo, né? Fica só no áudio. Agora eu quero mandar mandar... Não tem Photoshop? Também. Quero mandar... Não, Photoshop ao vivo não dá, né? Rafa, 2 abraços importantes. Diga aí. Doutor Cláudio Wesley Peixoto disse para mandar um abraço para todos da bancada, especialmente para o sobrinho dele, que sabe muito. Técio Peixoto também. Abraço, então, alguém tinha que me elogiar hoje à noite. Nossa bancada aqui hoje é uma bancada extremamente qualificada, mas um outro abraço também especial
para doutor José Roberto Peixoto também, aí o pai de nosso amigo. Duas pessoas para me elogiar hoje à noite. A família MTS tá Está bombando, aí, né? claro. A família tá bombando. Mas diante da controvérsia do Mas só- tema, eu só- não só- terceirizei os apoios. E tem algumas perguntas chegando aqui, são muitas perguntas, um tema palpitante como esse. Tem a pergunta do nosso caríssimo Onésimo, que fala o seguinte: ainda que haja contratação de uma pessoa via PJ, caso a realidade fática demonstre estar subsumida aos requisitos do artigo 3º e 4º da CLT, o vínculo empregatício deve ser reconhecido? Ou seja, os requisitos do vínculo empregatício, uma vez constatado, prevalecerá em relação à terceirização? Não, acho que foi o que os dois comentaram, né? Agora, eu acredito que as empresas não sairão demitindo e recontratando a torta direito, nosso amigo Onésimo. Agora, veja, a decisão do STF também não pode gerar um outro tipo de efeito de até proteção do judiciário em relação à relação estabelecida, porque não teria aí o judiciário maior frequência para reconhecer aquele vínculo e responsabilizar o tomador pela atividade praticada. E uma dúvida: você imagina alguma atividade que tentei fazer esse exercício, alguma atividade que poderia ser interessante não só do ponto de vista financeiro, a terceirização da atividade fim? Inúmeras. Eu já, na minha vivência profissional, já vivenciei vários casos. Eu tive um caso, advogo para uma empresa de tecnologia, em que a empresa foi contratada por uma outra empresa para desenvolver um software altamente especializado com diversas características de segurança da informação, né? E a empresa precisava contratar um profissional chamado arquiteto de software. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem o que era. E aí, esse meu cliente saiu ao mercado à procura desse profissional. Quem ele encontrou, esse meu cliente encontrou, que pediu a menor remuneração, foi um sujeito de Brasília, ou do norte do país, que pediu 50 mil reais mensais como PJ, que ele não admitia ser empregado, para executar aquela atividade. Perceba, meu cliente é uma empresa de tecnologia da informação. Se você entender que automaticamente haveria ali um vínculo de emprego por quanto se estaria a desenvolver aquilo que se denomina uma atividade fim, ou seja, estamos falando de uma empresa de desenvolvimento de software. Esse sujeito foi contratado para fazer uma arquitetura de software, ou seja, está dentro desse mesmo escopo. Se automaticamente se entender que aquela era a hipótese do reconhecimento do vínculo, não obstante o sujeito recebesse mais de 50 mil reais por mês, não obstante ele tivesse toda a autoridade e autonomia técnico-científica, etc., para a execução da sua atividade, inclusive dizendo quando é que ia trabalhar, em que condições iria trabalhar, quais dias iria trabalhar, porque ele só queria trabalhar de noite, porque tem um aspecto X ou Y ou Z. Perceba, o que eu estou... Desculpa, acho que eu formulei mal a minha pergunta. Vou reformular a minha pergunta. Perceba, nesse exemplo que você deu, você tem um sujeito que é diretamente o beneficiário pela PJ criada para ser contratado. Ele quis ser contratado como PJ. Sim. E o objeto da exemplo, contratação não, mas o exemplo que eu me referi, é uma terceirização. O exemplo que eu me referi era: existiria entre tomador de serviço e prestador uma pessoa, um terceiro, que iria intermediar essa mão de obra e teria um ganho econômico, uma atividade que permitiria essa terceirização de atividade fim. Você está falando do trabalho temporário? Não. De alguém que forneceria a mão de obra da atividade fim para o tomador de serviço. Porque ele no exemplo que você deu do arquiteto de software, que eu também não sabia que existia. Ele está travestido de PJ, mas é ele mesmo. É né? ele que é o beneficiário. Não Sim, tem o atravessador. Assim, o ganho integral do valor contratado é dele. Ok, entendi, ok. E 50 mil reais por mês é uma remuneração... Que seja. A vida é mais rica do que a nossa vã filosofia. Sim, com certeza. Na atividade, em diversas atividades, inclusive na atividade de mineração, outro caso acompanhado aí da vivência prática. Uma empresa de mineração
tem uma mina. Faz o quê? Cava buraco na terra para buscar o minério que está lá embaixo. Sim. Tem lá os seus profissionais que são contratados para fazer análise de solo, porque é um negócio que é o cotidiano da mina. Sucede que, no particular, se chegou a uma determinada altura em que se entendeu que não seria mais possível se executar, se prosseguir a perfuração, senão com a contratação de uma empresa terceirizada, que era especializada em executar uma determinada análise em um determinado solo de determinadas características, que era exatamente a hipótese. O que eu estou a sustentar é que, nessa hipótese, em que eu esteja a contratar uma empresa que tem lá a sua especialização, que tem o desenvolvimento da sua atividade voltada especificamente para aquilo, que faz e que desenvolve a sua atividade principalmente naquele âmbito, os seus empregados, os seus colaboradores que participam da execução daquela atividade, necessariamente não ensejarão um vínculo de emprego direto com o tomador de serviço. A hipótese é exatamente essa. Porque se entendermos que, essencialmente, essa terceirização, ou seja, essa contratação dessa empresa para a execução daquela atividade, daquelas circunstâncias, pelo fato de se entender que aquela perfuração, aquela medição, o que quer que seja, aquela análise, ensejaria o reconhecimento de atividade fim, automaticamente estaria ali engendrado, configurado o vínculo de emprego. Então, assim, o que me parece que nós precisamos, enquanto sociedade, ter a preocupação é que é verdade, e aí perceba, professora, que eu não estou a sustentar contra os fatos. É verdade que existem hipóteses em que a terceirização é utilizada, assim como as cooperativas são utilizadas, assim como as PJs são utilizadas, assim como o trabalho autônomo, assim como o trabalho avulso, assim como os inúmeros modelos jurídicos são travestidos, são vínculos de emprego travestidos de outras modalidades contratuais. Que na terceirização aconteceria a mesma coisa. O que acontece? Sim. A fraude acontece com cooperativa, a fraude acontece com terceirização, a fraude acontece com PJ, a fraude acontece com avulso, a fraude acontece com inúmeros modelos. Isso acontece com o direito. A partir do momento que tem um direito, tem alguém querendo fraudá-lo. O que eu estou dizendo é que a fraude, nesses casos, ela não deve ser tolerada. O que não me parece razoável a essa altura dos acontecimentos é que, eu presuma, a partir do desenvolvimento de determinada atividade, que a minha relação é fraudulenta, porque, a rigor, foi isso que aconteceu quando dissemos que, dentro desse conceito de atividade fim ou atividade meio, que em muitas oportunidades não é tão fácil de se distinguir, ela automaticamente vai ensejar o vínculo de emprego. Então, o que eu estou a sustentar existem diversas hipóteses em que, independente do modelo jurídico, econômico, independente do modelo econômico da execução contratual, não será necessariamente configurado o vínculo de emprego. E aí, professora? Eu vou dar esse exemplo da perfuração de solo, engraçado. Foi esse exemplo que eu ouvi o José Pastore citar também como uma das situações que justificariam essa ultra especialização. Eu acho que é um esforço de encontrar esses exemplos, não no sentido de maquiar uma realidade, que eu sei que essas situações concretas existem. Até para mim, o caso da análise de solo em relação à mina não seria atividade fim, acho que é uma atividade especializada e, né, até de avaliação científica que foge à atividade fim do minério. Mas o que eu fico muito preocupada quando a gente envereda o debate para exceções, e principalmente as exceções de atividades altamente qualificadas, altamente capacitadas, que se destacam desse mercado de trabalho, é quando a gente vai olhar o que está acontecendo com terceirização do ponto de vista real. Então, assim, tem uma pesquisa do DIEESE de 2014, posso passar para vocês, que fala justamente isso: o trabalho terceirizado, ele não se distribui em todas as faixas de renda do trabalhador brasileiro, ele se concentra lá embaixo. Então, a gente está falando de um trabalhador que tem baixa qualificação, de um trabalhador que está inserido em atividades sem muita especialização, de um trabalhador que está sendo colocado
para exercer tarefas que estão desvalorizadas no mercado de trabalho. Então, a gente discutir essa questão a partir de uma situação aqui do cara que ganhava 50 mil reais, a partir de uma situação ali do cara que perfura o solo da mina, é um pouco díspare dessa realidade concreta. Perceba, o que eu concordo que nós não podemos tratar a situação do trabalhador assalariado da mesma forma que o trabalhador que ganha 50 mil reais. Exato. O que eu estou dizendo é isso. Mas a gente não pode fazer a regra para exceção, a gente tem que fazer para a regra. Esse tema é um tema extraordinário. Eu nunca vendo? vi um programa passar tão rápido quanto esse. Da pauta. Ivy Lira. Que nem consegui Merece falar. todos os louros, todos os méritos. Veja. Tá vendo que é bom Fui eu que terceirizar? inventei a pauta, velho. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, De que novo. povo que, rapaz, a galera tá de roubando novo. ideia de pauta agora. Estou terceirizando a sua pauta, professor. Rapaz, velho. De novo. Chegamos no fundo do poço. Ainda não? bem que as mensagens Estão digitais gravadas. servem como provas. Pois é. Gente, nosso horário já estourou muito. O DJ tá ali, ó, em pé, O dia tá em pé ali, querendo botar a gente pra fora. na porta. Vamos só, porque o tema é palpitante. E aí, Rafa? A banca de pra dois bancada de programas, altíssima Claro, com qualidade. certeza. Semana que vem a gente pode, inclusive, A- dar continuidade ao tema de hoje. Continuar, porque é a bancada de altíssima qualidade. Então eu queria que os nossos convidados fizessem só uma remate final aí de 30 segundos, tipo debate presidencial. E tipo cenas do próximo capítulo. Porque semana que vem, se vocês puderem, vocês estarão de volta para já dar estão continuidade. convidados. Muito obrigado. Por favor, professora. Não, eu acho que a gente caminha para um debate que tem muitos fundamentos econômicos e poucos fundamentos constitucionais. Acho que isso me preocupa, né? Principalmente quando a gente se afasta um pouco dessa semântica de proteção constitucional ao trabalho, né? Das ideias de cidadania, de dignidade, de inserção social, que é o que o trabalho que a Constituição prevê promete. E a gente se aproxima de imperativos econômicos que não permitem a gente manejar com o direito, né? Se a economia for um imperativo, o direito não tem lugar. Então a gente tem que resguardar o lugar do direito do trabalho, para além dos imperativos econômicos, porque senão a gente vai entrar num processo de degradação do trabalho, de empobrecimento dos trabalhadores, e isso gera problemas para a própria economia, para o próprio funcionamento do mercado de consumo. Então, acho que a gente pode pensar nas relações econômicas, no desenvolvimento econômico, a partir desses pisos mínimos de dignidade, de proteção, e acho uma pena que o Supremo tenha se afastado disso. E eu acho que o dia seguinte da decisão do Supremo é pior do que o dia anterior, porque a gente fica com várias questões em aberto, né? Então, sobre a sindicalização desses trabalhadores, sobre a dinâmica das eu acho que é justiças um grande coletivas, problema, é um grande sobre a problema. questão dos vínculos Pra, quando houver a meu juízo, é o maior subordinação. problema É. da terceirização a questão sindical. A questão Mas, coletiva. né, Fica para o próximo. fica pro próximo. Mas eu gostaria de agradecer e dizer que eu concordo. Um dos dramas da definição de regras gerais, abstratas e que façam valer a lógica de que o sistema jurídico ele não tem buracos, ele não tem contradições, ele não é imperfeito. O grande drama da gente definir essas premissas é que, principalmente, estamos tratando condições diferentes. Os exemplos que foram trazidos à mesa, é óbvio que são exemplos que visam extremar as visões. Porque justamente a ausência dessa visão extrema é que nos faz incorrer, às vezes, em enormes injustiças. Injustiças por quê? Porque se está a impor a determinadas atividades condições que ninguém queria, que nenhum dos atores gostaria. E deixar de impor também a outros atores que gostariam de determinadas proteções, essas imposições. Ou seja, nós estamos também aqui, de algum modo, identificando as contradições do sistema. Então, eu acho que a questão ela é muito ampla, muito profunda, tem inúmeros aspectos aqui que, infelizmente, o tempo passou voando e a gente não conseguiu discutir. Mas eu gostaria muito Temos aqui várias manifestações. de agradecer, dizer que gostei muito, fiquei muito feliz. Semana que vem você vem de novo para poder compensar. E vou repetir aqui, já que o chefe não estava, né? E fiquei feliz com uma zorra, rapaz.
Eu também várias agradeço. manifestações aqui, fora Petracioli, Glicério Livre, Glicério Livre. Então, acho que a voz do povo é a voz de Deus, então a gente merece aí substituir essa bancada direita. Ó, Wander Costa manda aqui um abraço a todos, em especial a professora Renata Dutra. Wander, meu amigo, um abraço. Cláudio Wesley Peixoto, parabéns pela ideia do debate, muito esclarecedor. Aline Machado está por aqui. Gustavo Mores, doutor Gustavo A Mores. gente falou dele, isso. Eu A tô gente falou vendo você dele. assistindo, viu, Mores? Eu tô Maurício, a vendo. gente falou de você, fora do ar, sobre aquela Eu tô discussão, vendo você coxinha, aí, viu? mortadela e tal. Você devia estar na próxima mesa pra botar fogo nesse ciclo aqui todo, viu? Gente, obrigado pela participação de vocês, né? Glicério, essa cadeira de Mário Kessler caiu muito bem, viu? Parabéns. Obrigado. De chefe aí. Semana que vem a gente continua, né? Então, com o tema. Obrigado, Ivi Lira, por estar aqui novamente. Como Presente, sempre, né? colado. Ela não falta, né? Nem atrasa. Nem eu. Obrigado, então, Glicério. Obrigado, Rafael Petracioli. E até semana que vem. Petracioli. Até semana que vem. Semana que vem estarei aqui firme e forte. Agradecimento especialíssimo a nossos convidados de altíssimo nível que promoveram um debate extraordinário Rico e muito debate. esclarecedor, riquíssimo. Professora Renata, muito obrigado. Professor Técio, muitíssimo obrigado a todos os dois. Atenção, nossos ouvintes. Semana que vem a gente continua. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Acabou de ficar mais